Hoje tenho, depois desta belíssima introdução, que gostei imenso, tenho o prazer hoje de introduzir a mesa temática 1, introduzindo a professora, a primeira conversa sobre, novamente, Clarice Lispector, da professora Teresa Maria Sena de Vasconcelos, Descobrir onde é a fonte, Clarice Lispector e Deus. Vou introduzir a professora Teresa Maria Sena de Vasconcelos, é professora coordenadora principal com agregação, agora aposentada, da Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Lisboa, doutorou-se em Educação Pré-Escolar e Elementar pela Universidade de Illinois em Urbana-Champaign, exerceu profissionalmente como educadora de infância e foi nomeada em comissão de serviço diretora-geral da Educação Básica do Ministério da Educação. Foi membro do Conselho Nacional da Educação, aqui em Portugal, e tem exercido atividades de consultoria a nível nacional e internacional, e é autora e editora de diversas publicações, entre as quais eu saliento Ao Redor da Mesa Grande, Prática Educativa de Ana, A Educação de Infância no Cruzamento de Fronteiras, Aonde Pensas Tu que Vais? Investigação Etnográfica e Estudos de Caso, Viagens de uma Viajante, Ecos da Vida de uma Educadora Cidadã. É membro do Movimento do Grau, Movimento Internacional de Mulheres com Raízes Cristãs, e da Comissão Nacional Justiça e Paz em Portugal. Eu tenho o prazer, portanto, de introduzir. Bom dia, professora. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Muito obrigada pela sua apresentação. Não nos conhecemos. Não. Estamos dos dois lados do oceano e é com muito prazer que a passo a conhecer. Eu queria só saudar a Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, na pessoa do professor Braços Lino, saudar muito especialmente a Lidice Meyer, que há largos meses me convidou para fazer esta intervenção e que me obrigou a continuar a estudar Clarice ao longo destes meses, na medida em que não me considero uma especialista em Clarice, e gostava de sublinhar isso. Eu sou, eu diria, uma irmã de Clarice, porque sempre me fascinou a obra de Clarice, desde há largos anos. Minha área é educação, mas sou uma mulher que gosta muito, muito de ler. E a Clarice sempre me interessou, exatamente pela complexidade da sua obra, pela forma profunda como ela olha o mundo e também, e é sobre isso que eu vou intervir, sobre a sua inquietação de Deus. É muito difícil falar a seguir à teoria da gestão, muito difícil, que é também uma autora que eu conheço há largos anos, quando publicou o seu primeiro livro, e por quem eu tenho uma profunda admiração e ternura, mas como sou uma pessoa ousada, vou falar sobre a Clarice. Vivemos tempos difíceis, do lado de cá e do lado lá do oceano. São tempos de pandemia, mas com algum do meu otimismo fundamental, eu desejo um mundo novo e diferente. E esse sempre foi o desejo de Clarice. Eu vou compartilhar uma tela e peço desde já desculpa de eu usar muitas citações da Clarice.
mas a voz da Clarice sempre ecoou em mim. E há um texto muito interessante do Eduardo Prado Coelho que dizia: eu uso e abuso de citações porque eu gostaria de ter escrito aquilo e não fui capaz. E é esse nível que eu queria ir falando da Clarice. Vamos lá. Desculpem, não consigo encontrar a tela. Vamos lá ver se ela me aparece agora. Deveria aparecer e não está a aparecer. Estão a ver a tela? Não, professora, consegue partilhar a tela em baixo? Já pedi para partilhar. Talvez demore um bocadinho ainda. Sim. Talvez tenha de ser transformada em co-anfitriã. Professora Lídice. Eu peço muita desculpa por quem ensaia isto e correu muito bem. Pronto. Diz a professora Lídice, estão todos habilitados. Portanto, neste momento poderá ir aqui assim abaixo, ao compartilhar tela e tocar novamente nela. Clique novamente, por favor. Muito bem. Cá está. Pronto. Já está. Agora sim. Bom, muito bem. Pronto. Desculpem este tempo que roubei à minha apresentação. Eu interessei-me pela Clarice, entre outras razões, pela sua ânsia de Deus. E cito um autor, vou ver se consigo. Sim, desculpem. Cito um autor que é um grande místico do nosso tempo, que é Thomas Merton, e que diz num livro dele, Conjectures of a Guilty Bystander, no centro do nosso ser há um ponto de pura verdade, um ponto, uma faísca. Eu estou aqui com a imagem em cima do meu texto, já está melhor. De pura verdade, um ponto, uma faísca que pertence inteiramente a Deus. Esse pontinho de nada e de absoluta pobreza é a pura glória de Deus em nós. É, por assim dizer, o seu nome escrito em nós, como nossa pobreza, nossa indigência, nossa dependência. É como um diamante puro brilhando com a luz invisível do céu. É simplesmente uma dádiva, mas a porta do céu está em toda a parte. Esta citação do Thomas Merton iluminou aquilo que me parece ser a inspiração que a Clarice ecoou em mim, que é realmente a busca de Deus a partir de um ponto de nada e de absoluta pobreza. E a Tiolinda falou de uma forma sublime sobre a pobreza de Clarice. Vamos lá ver. Por isso eu chamei a Clarice uma inquieta de Deus. Usarei alguns autores que já foram citados, a Olga Borelli, que foi uma grande amiga de Clarice, a soberba biografia de Clarice de Benjamin Moser,
Um texto do professor Neivaldo de Souza, do Brasil, meu digníssimo colega. Irei usar também dados de uma exposição que aconteceu no Brasil e depois em Portugal, que se chama A Hora da Estrela, uma lindíssima exposição. Usarei um pequeno texto que eu escrevi há muitos anos, em 202, na altura fazia formação de professores, li Uma Aprendizagem, o Livro dos Prazeres, e usei esse livro para pensar uma formação no feminino. E é óbvio que usarei todas as obras da Clarice Lispector. Clarice seria uma estrangeira, e aqui repito o que a Teolinda disse, era uma figura mítica no Brasil, nasceu de uma família judia, não repito o que disse a Teolinda, e é considerada a maior escritora judia depois de Kafka. Era uma estrangeira na terra, diziam a mil, e automaticamente a Clarice respondia: não, eu sou bem brasileira. Mas a Teolinda também explicou esta ambivalência em relação à sua terra. A sua mãe foi vítima dos pogroms, as perseguições aos judeus na Ucrânia, e desenvolveu depois uma paralisia progressiva que a matou muito cedo, a mania, a mãe, devido a maus tratos e violações por soldados russos. E Clarice assiste à deterioração da saúde da mãe, que morre quando Clarice tinha apenas 9 anos. O seu primeiro livro é escrito aos 24 anos e chama-se Perto do Coração Selvagem, que também foi referido pela Teolinda. Retirei desse livro uma citação que de alguma forma indica, já no seu primeiro livro, a sua inquietação de Deus. E leio: fechar os olhos e sentir como uma cascata branca rolar a inspiração. De profundis, Deus meu, eu vos espero. Deus, vinde a mim. Deus, brotai do meu peito, eu não sou nada. Deus, vinde a mim, e não tenho alegria, e minha vida é escura como a noite sem estrelas. E Deus, porque não existes dentro de mim? Porque me fizeste separada de ti? Ah, Deus, e que tudo venha e caia sobre mim, até a incompreensão de mim mesma. A palavra de profundis corresponde a um salmo que é maravilhoso, que é um salmo absolutamente pungente e que começa por dizer: do mais fundo do abismo eu clamo por vós, Senhor. Para Clarice escrever, e cito Clarice, é uma indagação, portanto é uma pesquisa, é uma interrogação constante sobre si própria. Afirma também que a escrita a humanizou. Alguns autores dizem que não a podemos confinar a um único género literário. E ela própria afirma: não caibo em nenhum género. No entanto, tem consciência da importância da sua escrita, nomeadamente para si própria, como se tratasse de uma missão. E afirma: eu já nasci incumbida.
Tal como a Tiolinda afirmou, Clarice tinha uma vocação solar. Era apaixonada inteira. No seu livro Água Viva diz: vamos não morrer como um desafio? E afirma: eu quero atingir o mais íntimo segredo daquilo que existe. Estou em plena comunhão com o mundo. Todo o erro dos outros e nos outros é uma oportunidade para mim de amar. Há a coisa mais bonita que se possa dizer sobre, ou profundamente humana, sobre o que é amar. Alguns autores falam de Clarice como trabalhando a partir de uma ferida aberta, e a Tiolinda foi claríssima, muito clara, exatamente a falar desta ferida aberta no coração e na vida de Clarice. E há uma autora mexicana, americana, que fala numa dolorosa presença ao mundo. E a Clarice, para além de ter vivido o pesadelo que é ter um filho esquizofrénico, ela viveu situações de grande dor. Por exemplo, no incêndio em sua casa, ela ficou com uma mão praticamente destruída. Clarice, fica só aqui este detalhe, era fumadora e adormeceu com um cigarro nas mãos. E a seguir entrou numa depressão profunda. Por outro lado, a Clarice, e podem ver pelas fotografias que eu vou passando, a Clarice tinha a paixão por um cão e esse cão agrediu-a na face e desfigurou-a. E, portanto, ela foi submetida a várias operações estéticas à cara para retomar a sua lindíssima face. E tudo isto foi penoso na vida de Clarice. A Clarice estuda Direito, explica à sua amiga Olga Borelli, estuda Direito por causa da sua sede de justiça. E diz Olga Borelli, ela exalava verdades pelos poros. E continua, os problemas da justiça social, e cita Clarice, despertam um sentimento tão básico, tão essencial, que não consigo escrever sobre eles. Não há o que dizer, basta fazer. E a vida de Clarice demonstra que, para além da sua imensa criatividade literária e também plástica, porque ela fez pintura, ela também foi uma mulher comprometida no mundo de uma forma consistente, no mundo e da situação política no Brasil, nos anos em que ela viveu, nomeadamente na sua fase mais madura. E diz também, eu não aguento a resignação. Como devoro com fome e prazer a revolta. Isto indica também como a Clarice era uma mulher de grande paixão, uma mulher apaixonada. Casou com um diplomata e viveu cerca de 20 anos em diferentes países, desde Itália até à Suíça, etc. Foi mãe também muito jovem, e depois de 20 anos de casamento, ela resolve largar o seu casamento e voltar ao Brasil, instalando-se em Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro. Ela arriscou, porque era uma mulher que, e a Tiolinda explicou claramente, era uma mulher que precisava de proteção, exatamente por causa do abandono emocional a que ela foi sujeita desde muito, muito jovem, na sua, enfim, ainda era criança.
E ela diz, numa das suas crónicas, ela tornou-se, deixem-me só aqui fazer um parênteses, ela tornou-se jornalista no Brasil, fazia muitas crónicas para jornais conhecidos, usando diferentes pseudónimos e exercendo até à exaustão a sua paixão pela escrita. Portanto, não foram apenas os seus livros, que constituem uma obra extensíssima, mas também foi exímia cronista. E havia gente, isto diz o seu biógrafo Benjamin Moser, que compravam o jornal no dia em que Clarice fazia sair a sua crónica. Portanto, Clarice arriscou e diz, numa das suas crónicas, repite por pura alegria de viver: a salvação é pelo risco, sem o qual a vida não vale a pena. E depois diz, sim, a minha força está na solidão. Ela escolheu, de alguma forma, viveu e escolheu a solidão, que foi, eventualmente, o poço de onde emergiu a sua escrita absolutamente única. E diz, no livro Um Sopro de Vida, meu Deus, faça com que a solidão não me destrua. O limite era sempre muito ténue. Faça com que a solidão me sirva de companhia. É sublime este pequenino texto. Como eu disse, Clarice era judia, de cultura judaica. A Teolinda também falou de uma forma muito clara sobre o seu enraizamento na mística judaica, mas eu, como mulher cristã, encontrei afinidades. E, por exemplo, ela escreve nas crónicas: plantou amor e não floresceu, é porque a terra não era fértil. Não desperdice mais sementes, plante em novos campos. Isto lembrou uma parábola do semeador, do evangelista Mateus, ou a célebre também passagem em que Cristo diz aos seus discípulos: entrai numa cidade, se não forem bem acolhidos, sacudam a poeira das suas sandálias e vão para outra cidade. Afirma Clarice: sou tão misteriosa que não me entendo. E este não entendimento de si própria foi dilacerante em toda a sua vida. Descobri, diz ela nas crónicas, numa das crónicas, descobri que não tenho um dia a dia. É uma vida a vida. E que a vida é sobrenatural. E diz ainda no seu livro Um Sopro de Vida, o milagre é a simplicidade última de existir. Clarice, a meu ver, faz uma escrita no feminino, ainda que ela não se declarasse formalmente uma feminista, mas tem um caráter, a sua obra, um caráter universal, graças aos tipos, sobretudo os tipos femininos que ela escolhe descrever. Por isso, é uma escrita no feminino e escreve sobre o trivial, o cotidiano, levando a descrição de um determinado momento ao detalhe quase obsessivo. A barata, por exemplo, na Paixão de GH, o ovo a ser estrelado, o saco, carregar um saco de compras. Esta era a vida cotidiana da Clarice e, portanto, nos seus papéis encontraram-se listas de compras que ela tinha que fazer de par com os tais momentos ou intuições
que lhe vinham quase de uma forma inconsciente e que ela passava a escrito numa folha de papel. A Teolinda referiu isto. Clarice não olha, ela contempla. E um dos seus críticos diz que ela faz a epifania das personagens comuns em momentos de cotidiano. E aqui faço um parênteses para falar no que é epifania, no sentido literário. Epifania, o termo foi introduzido por James Joyce e é uma espécie de revelação num momento-chave da vida. E quase todas as suas personagens são comuns, vivem momentos do cotidiano e têm epifanias, têm revelações. Há uma escritora e ativista brasileira que esteve cá em Portugal e é uma grande amiga do GRAL, que é um movimento internacional e que eu pertenço. Ela esteve cá quando da exposição A Hora da Estrela e falou sobre Clarice, a meu ver, de uma forma absolutamente genial. Porque ela disse: a vida não enganava Clarice. Por baixo dos factos, do enredo, borbulha a matéria misteriosa de que é feita a existência. E é ela que emerge fulgurante em sua literatura, vinda atrás do pensamento. Quer dizer, precedendo o pensamento. É um fulgor a matéria dos seus escritos. São revelações, são epifanias. É inútil, diz a Rosisca, tentar decifrá-la enrugando a fluidez do seu estilo, trazendo-a à força para o território racional, de que escapou pelas veredas da iluminação e da sensibilidade. Esta formulação também é lindíssima, eu digo lindíssima, cito naquela perspectiva que eu digo, quem me dera ter sido capaz de escrever isto sobre a Clarice, e realmente são veredas de iluminação e sensibilidade nos seus livros, sobretudo aquelas mulheres que se revelam nos seus livros e que a trazem à força para um determinado território racional, sendo que emergem da sua profunda sensibilidade. E cito Clarice, mais uma vez, um sopro de vida. Eu escrevo como se fosse para salvar a vida de alguém, provavelmente a minha própria vida. Viver é uma espécie de loucura que a morte faz. Vivam os mortos, porque neles vivemos. Esta é, a meu ver, como cristã, uma maravilhosa ilustração do que é a ressurreição. Quem me dera ter escrito isto, diria eu. A relação de Clarice com Deus é complexa e contraditória. Ela era aquilo a que podemos, e disse antes, uma inquieta de Deus. No seu livro A Hora da Estrela, na voz de Macabeia, ela diz: sou um objeto querido por Deus. E isso me faz nascerem flores no peito. É por isso que me dou à morte todos os dias. Morro e renasço. A forma como escreve Clarice, aqui sou eu que escrevo e que digo, a atenção ao cotidiano, sentido de contemplação, ouso afirmar que a tornam uma mística. É interessante, a Teolinda refere isso e o Benjamin Moser, o seu biógrafo, também. Portanto, não fui a primeira a ter esta revelação do misticismo de Clarice. Uma mística não apenas nos seus últimos livros,
em que lida diretamente com a sua própria finitude, mas a procura de Deus no cerne da sua existência e na comunhão com o mundo. O movimento da sua vida enquanto escritora é, na minha perspectiva, em direção a Deus. O seu biógrafo, Benjamin Mozart, afirma exatamente que ela é uma mística. Uma amiga afirma: os olhos tinham o brilho baço dos místicos. E Clarice afirma no final da sua vida, numa carta a Lúcio Cardoso, foi um grande amigo, havia uma paixão platónica entre os dois, devo dizer, mas o Lúcio Cardoso era homossexual e, portanto, teve que ser mesmo uma paixão platónica, mas muito cúmplice. E ela diz numa carta a Lúcio Cardoso: eu não sou senão um estado potencial, sentindo que há em mim água fresca, mas sem descobrir onde é a sua fonte. E diz em Um Sopro de Vida: o que me mata é o cotidiano, eu queria só exceções. Isto é um dizer de uma mulher profundamente apaixonada pela vida. E os seus últimos livros, nomeadamente A Hora da Estrela e Um Sopro de Vida, aparece então de uma forma mais concreta a formulação de que Deus é a fonte, sempre num além inominável. Diz Clarice quando pela primeira vez é confrontada com a sua finitude. Ela morreu muito cedo com um cancro. Em 2 palavras, eu posso resumir tudo o que aprendo sobre a vida. Ela continua. Isto é dito nas celebrações das missas de corpo presente, espero não ofender ninguém com toda esta informação. Isto é dito nas missas, no prefácio: a vida não acaba, apenas se transforma. Carlos Drummond de Andrade, um grande escritor brasileiro e seu amigo, afirma que Clarice, isto a propósito da sua morte, que Clarice veio de um mistério e partiu para o outro. Ficamos sem saber a essência do mistério. O mistério não era essencial. Era Clarice viajando nele. Era Clarice bolindo no mais fundo, onde a palavra parece encontrar a sua razão de ser e retratar o ser humano. É uma definição absolutamente notável sobre quem era Clarice. Desculpem. O Sopro de Vida, Pulsações, é um requiem de si mesmo. É o seu último livro e é simultaneamente um lamento e uma busca. A Clarice morre aos 56 anos e já na cama do hospital ela continuava a escrever, e quando não podia escrever ela ditava frases à sua amiga Olga Borelli, a cuja mão ela morreu agarrada, porque disse que não queria morrer sozinha. E ela escreve: eu sei que Deus existe. E adiante diz: quando acabardes este livro, chorai por mim mais um aleluia. No entanto, eu já estou no futuro. Vêm-me as lágrimas aos olhos com esta formulação. Vou repeti-la. Quando acabardes este livro, chorai por mim mais um aleluia. No entanto, eu já estou no futuro. No mesmo livro, ela diz: meu Deus, faça com que eu saiba ficar com nada
e mesmo assim me faça sentir como se estivesse plena de tudo. Receba em seus braços o meu pecado de pensar. E eu relembro também aqui o primeiro livro dos Reis, que no capítulo do 19 fala na presença de Deus na brisa da tarde. E nesta citação que faço do livro dos Reis, ouviu-se um murmúrio de uma brisa suave. Ao ouvi-lo, Elias cobriu o rosto com o manto. Era a presença realmente do mistério de Deus, com a brisa da tarde. Esta fotografia é retirada da única entrevista ao vivo que Clarice deu. Já a sua morte estava anunciada e ela exigiu que essa entrevista só passasse depois da sua morte. E ela diz o seguinte: eu quero simplesmente isto, o impossível, ver Deus. Ouço o barulho do vento nas folhas e respondo sim. Ainda no último livro dela, ela diz: fiz o que era mais urgente, uma prece. Rezo para achar o meu verdadeiro caminho. Mas descobri que não me entrego totalmente à prece. Parece-me que sei que o verdadeiro caminho é com dor. Há uma lei secreta e para mim incompreensível. Só através do sofrimento se encontra a felicidade. Tenho medo de mim, pois sou sempre apta a poder sofrer. Se eu não me amar, estarei perdida. Porque ninguém me ama a ponto de ser eu, de me ser. Tenho que me querer para dar alguma coisa de mim. Tenho que valer alguma coisa? E fala na prece ou na oração. Oh, protegei-me de mim mesma que me persigo. É tão bom ter a quem pedir. Nem me incomodo muito se eu não for totalmente atendida. Eu peço a Deus tudo o que quero e preciso. É o que me cabe. Ser ou não ser atendida, isso não me cabe a mim. Isso já é matéria mágica que se me dá ou se retrai. Obstinada, eu rezo. Eu não tenho poder. Tenho a prece. E formula, um bocadinho mais adiante, a prece profunda não é aquela que pede. É a presença a Deus, sem dúvida alguma. O seu desejo da fusão é permanente. A fusão no inominável, no mistério absoluto, como diz o Drummond de Andrade. Liberdade é pouco. O que eu desejo ainda não tem nome. Eu aqui tomo uma veleidade que é apenas minha, da minha responsabilidade. Apesar que descobri, mais uma vez, quando reli a biografia do Mozart, que ele refere também a sua ligação com Teresa d'Ávila. Eu faço uma ligação com a sétima morada do castelo interior de Teresa d'Ávila, em que Teresa d'Ávila fala na experiência mística da fusão de duas velas. Ela descreve duas velas que se encontram e a chama é uma mesma. E ela
Parece-lhe que esse é o encontro total com Deus, diz Teresa d'Ávila. Mas não é para acontecer já, segundo Teresa d'Ávila. Há uma posterior separação das velas e Teresa d'Ávila continua o seu caminho de percorrer Espanha, fundando conventos carmelitas. Por isso ela tem, Dorothy Day, que vou referir adiante, diz que Teresa d'Ávila é simultaneamente uma mística e uma mulher muito prática. Não posso deixar de referir a grande psicanalista e feminista Júlia Kristeva, que escreve um livro sobre Teresa d'Ávila e que se chama Thérèse Mon Amour, Teresa, meu amor. O livro é magnífico também. Há uma ativista americana e que está num processo na Igreja Católica de ser santificada, que era uma mulher que vivia na mais extrema pobreza, na maior das pobrezas, em Nova Iorque, no tempo da Grande Depressão. E a Dorothy Day, que a meu ver, e li as obras dela, era também uma mística. Ela diz: eu rezo porque sou feliz. Tudo é graça. E afirma também: devemos viver esta vida agora. A morte não muda nada. Se não aprendermos a desfrutar de Deus agora, nunca iremos aprender. Vou avançando para o final da minha intervenção. Quem está cansado pode dar um suspiro de alívio, mas comparo também Clarice a uma grande mística dos nossos tempos recentes, holandesa, Etty Hillesum. Não sei se os colegas brasileiros que me estão a ouvir conhecem. Ela foi amplamente divulgada em Portugal, devo dizer, foi uma amiga holandesa que me deu ainda em inglês a primeira versão do diário que ela escreveu, nomeadamente quando ela esteve num campo de concentração preparando a sua deslocação depois para o extermínio final. Era também judia. E ela descobre Deus. E a sua vida no campo de concentração é um hino de louvor a Deus. E a esse nível é um hino de alegria no meio de toda aquela tragédia. Ela estava ao serviço das pessoas que estavam nesse campo de concentração. E diz Etty Hillesum: gosto imenso das pessoas, porque em cada uma amo um pedaço de ti, meu Deus. Isto é formulado pela Clarice à sua maneira. Procuro-te por toda a parte nas pessoas e muitas vezes acho um bocadinho de ti e tento desenterrar-te nos corações dos outros, meu Deus. Ela viveu as situações limite mais doloridas que possamos imaginar e acaba por morrer no campo de concentração. Clarice, e vamos voltar a Clarice. Clarice tem uma outra dimensão de si que nós chamamos a compaixão, compassio do latim, e quer dizer a sua capacidade de, sendo uma mulher extremamente tímida nas relações sociais, mas a sua capacidade de estar presente aos outros. E há uma frase muito conhecida da Clarice que afirma: um amigo me chamou para cuidar da dor dele. Guardei a minha no bolso e fui. Faço só um breve silêncio, porque
Isto é o convite à verdadeira compaixão. Diz Clarice que ela escreveu como salvação. Em cada palavra pulsa o meu coração. Escrever é a tal procura de íntima veracidade da vida. Eu disse uma vez que escrever é uma maldição. Não me lembro exatamente porque é que eu disse e com que sinceridade. Mas hoje, e este é o seu último livro, hoje repito, é uma maldição, mas uma maldição que salva. E afirma também: sou um objeto querido por Deus, e isso me faz nascer em flores no peito. É por isso que me dou à morte todos os dias. Morro e renasço. Bendita seja a fé, que nos dá asas quando perdemos o chão. Uma maravilhosa definição do que é a fé. Eu quero, isto a propósito da outra citação sobre a liberdade, eu quero simplesmente isto, o impossível, ver Deus. Ouço o barulho do vento nas folhas e respondo sim. Clarice, tu farias 100 anos. E eu digo até sempre Clarice no futuro. E dedico-te este poema de um grande poeta português, Herberto Helder, que fala na raiz do girassol. E a Clarice tem um poema em que fala exatamente do girassol. É também um poema de paixão. A paixão que Clarice viveu num sentido imediato do sofrimento, mas também da forma como ela agarrou a sua vida e o mundo em que viveu. Tu que és em mistério a maior de todas, devoro-te. Ajuda-me a subir e a subir e a subir. Ajuda-me a atingir o cimo das montanhas. Ajuda-me a ser ágil. Ajuda-me, ó raiz de girassol. Ajuda-me, tu que és em mistério a maior de todas. Devoro-te. Ajuda-me a subir e a subir. Devoro-te. Muito obrigada pela vossa paciência em me ouvir.